Nós estamos começando um capítulo novo, e é um capítulo muito importante que nos traz reflexões do nosso dia a dia, da nossa condição espiritual. Muito bacana. Então hoje nós vamos aprender muito hoje e nessas próximas semanas com este capítulo, que não se pode servir a Deus e às riquezas, ou não se pode servir a Deus e a Mamon, como Jesus ensinou. Na palestra de hoje, nós só vamos trazer comentários de Jesus, parábolas de Jesus. São parábolas muito conhecidas, mas que trazem conteúdos eternos. Perguntaram para Jesus por que ele falava por parábolas. Ele respondeu aos seus discípulos, seus apóstolos, que era por conta da profecia, que aqueles que não tivessem olhos de ver, ouviriam, mas não entenderiam, mas as lições estariam lá. Então, para entender as parábolas de Jesus, é necessário ter uma maturidade espiritual, é necessário compreender outros processos da lei divina para que ela possa ser compreendida em espírito e verdade. E hoje nós vamos falar de várias parábolas aqui, tratando sobre essa questão da riqueza e sobre essa questão da salvação. Salvação dos ricos hoje nós vamos tratar. Então, mais especificamente, nós vamos falar então da salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou amará o outro e odiará ao primeiro. Então, essa passagem já começa trazendo sobre não se pode servir aos dois senhores, né? Ou servir a Deus ou a Mamon. Isso traz um ensinamento profundo da nossa escolha íntima, da nossa busca íntima. Essa é a pergunta, né? A qual Senhor nós servimos? Nós servimos. Não, eu não sirvo a Senhor nenhum. Eu sirvo a mim mesmo. Quero saber de Senhor? Eu sou mais eu. Nós temos essa tendência, né? Através do processo de não querer ter o Senhor. Primeiro sentimento que vem é esse, mas eu não quero ter o Senhor. Eu tinha o pai, não quero mais ter alguém que me mande. Quando a criança é pequenina, ela fala assim, eu quero crescer logo para eu poder mandar na minha vida, para eu não ter que obedecer ninguém, para eu ter que ser livre e feliz, e nós sonhamos com essa liberdade, não é? Sonhamos com esse processo de felicidade aliado à liberdade de escolha. Então, quando fala assim, não, nós temos que servir a algum senhor, fala assim, poxa, eu não quero servir nem ao senhor do dinheiro, da riqueza, dos processos materiais, nem a Deus, sei lá, Deus onde é que está, não é? Então, aí que nós incorremos na grande questão. Porque não existe o muro, o tal do muro, né? Não quero ficar aqui em cima do muro. Uma hora eu estou aqui com Deus, outra hora ele fala que não dá. O muro não cabe ninguém. Não é? A divisão é uma linha que ninguém se equilibra. É preciso decidir de que lado nós estaremos. E é disso que Jesus está falando. Não dá para servir aos dois. Não, eu quero servir aos dois, porque na hora que tivesse bom aqui a riqueza, eu vou ficar com o pessoal aqui, mas depois eu vou lá fazer aquela história, né, de acender duas velas. Uma para Deus e outra para outra situação. É sobre a materialidade. É disso que ele está falando. E ele é bem categórico. Assim, não se pode servir a dois senhores. Qual é o Senhor que nós vamos servir? Na hora da opulência, na hora da nossa saúde, do nosso vigor, da nossa juventude, da nossa beleza, por que não? Nós temos a tendência de não lembrar muito do Senhor, nosso Deus, nosso Criador, aquele que sustenta nossas vidas. Nós vamos servir a nós mesmos. Mas quando vem o outono da vida, quando vem aquela fase onde nós já temos necessidades, aí aquele Senhor já começa a ser lembrado pela nossa consciência. Então é disso que ele está falando, né? Vamos entender mais. Aqui nós vamos adiante, aqui está lá em Mateus. Então, aproximou-se dele um mancebo, um jovem, né? E disse, mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna?
Aí, né, o que eu tenho que fazer e tal? Aí Jesus falou, ó, se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Ele falou, mas eu já guardo. Quais mandamentos, Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas, a família e tal. Ele dá lá os primeiros mandamentos lá da lei de Moisés. E aí ele fala, eu já guardo. Então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Que mesmo que ele fez? Ainda uma vez, aí ele não quis, né? Não aceitou, falou assim, não, Senhor, e tal, não dá. E resolve voltar porque ele tinha muito dinheiro. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe por um buraco de uma agulha do que entrar um rico do reino dos céus. Então é disso que nós vamos falar hoje. Então ele pega bem na feridinha nossa. E isso gerou uma comoção entre os apóstolos. Porque a maioria dos apóstolos eram pobres, pescadores, humildes. O Levi que era cobrador de impostos. E aí existia uma discussão entre eles. O Felipe achava que não, que tinha que doar tudo e não guardar nenhum recurso, doar tudo para os pobres para poder seguir Jesus ao pé da letra, como ele falou. Não é? Mas ele estava falando de um processo ali de desprendimento do bem terreno. E é isso que nós vamos aprender. Sobre o desprendimento, mas sobre a responsabilidade. Então, Allan Kardec ele escolhe algumas passagens para a gente tratar sobre esse Deus e Mamon. Algumas passagens importantes para a gente pegar ali nas entrelinhas. Então, a primeira delas fala assim, ó, é mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. De que rico que ele estava falando? Do rico que tem recursos financeiros materiais, daquele que amealha a riqueza. É disso que ele está falando. Por quê? Porque serviu as riquezas. Ele está apegado à riqueza. Apegado à riqueza não tem como entrar no reino dos céus. Pois aonde está o seu tesouro, estará o coração e vice-versa. Não é assim que ele falou? Está ali meu tesouro. Meu tesouro é os bens materiais, é a riqueza, é a opulência, é o poder. Esse é o meu tesouro. E o cara vai atrás disso. Então não tem reino dos céus para esse cara. Porque o tesouro dele é ali, ele não quer saber de reino dos céus. Fala assim, não, vamos trabalhar, fazer a caridade, lá no plano espiritual superior, doar pelos outros sem nada receber. Esse cara vai querer... Não, meu filho. Ele não está nessa vibração. É disso que Jesus está falando neste momento. Mas ele não está condenando os recursos. Nós já vamos ver nas próximas passagens. O que Jesus condena é a que Senhor nós vamos seguir. Nós vamos servir. Qual que é o Senhor? Nós podemos escolher o Senhor tanto na nossa pobreza material quanto na nossa opulência material. Nós podemos servir. Qual o Senhor que nós queremos servir? O jovem rico é um exemplo. Nós vamos mostrar outro exemplo de Jesus também, que esteve ali com outro rico naquela época. O jovem rico era, eu já guardo tudo, já faço tudo bem, já está tudo certo. Aí Jesus falou, quer a salvação? Vem. Deixa que agora já está na hora. Não precisa mais disso aí. Você pode vir comigo agora. Você quer a salvação? Está tudo certo. Pode deixar. Vem ganhar a salvação, que é muito melhor que isso aí. Distribui seus bens, resolve lá e vem comigo. Ele, não, Jesus, que isso? Mas não é bem assim também, né? Eu tenho muitos compromissos, eu tenho que terminar de cumprir. Bacana. Cenas do próximo capítulo. Vamos lá. Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse, Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Aí Jesus falou, mas agora eu sou divisor de herança? Que história que é essa? Tende cuidado de preservar. Aí ele responde, né? Tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Porquanto seja qual for a abundância que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que possua. Não depende dos bens que possua. Opa, deixa eu voltar aqui. Me ajuda lá a defender, meu Deus. As pessoas às vezes, presas a dois senhores, tem uma herança, tem alguma coisa, tem um processo material, a pessoa perde a saúde,
a pessoa perde a paz, a paciência, perde tudo. Por quê? Porque aquele recurso financeiro vai dar problema. Ou não vai conseguir, ou vai ter que passar para outra pessoa. E aí gera toda uma celeuma, toda uma dificuldade. Uma dificuldade enorme, não é? Deixa eu só arrumar aqui. E fica preso naquela situação. Jesus falou, cara, guarda das avarezas, porque ela não vai acrescentar nem um dia, não vai dar vida. Seja qual for a abundância, a vida não depende dos bens materiais. Ah, mas paga a Unimed, paga a UTI, paga o melhor médico. Pois é. Mas os hospitais ricos também morrem. Pessoas ricos também morrem. Vide a Covid-19. Nosso corpo é perecível. Tanto o corpo do pobre quanto... Ah, mas tem as doenças. Aquele que não tem uma boa alimentação, aquele que não tem saneamento, tem tendência de ter o desencarne. Sim, tem. Mas isso não é regra absoluta. A riqueza não vai dar um dia a mais de vida na Terra. Não é? E aí gera uma comoção e tal. Quando algum rico desencarna, a gente aqui fica penalizado. E quando um pobre desencarna, a gente não fica muito penalizado. Fala assim, que bom, né? Ele já estava sofrendo mesmo. Então é isso que Jesus está falando. Qual que é o mais importante? É a saúde ou é a herança? Fala para ele, olha, você está interessado na herança do seu pai? O que você acha que é mais importante? Não, é a herança. Fala, mas a herança não vai te dar saúde. O que você acha melhor? Não é? Aí vem a parábola do homem rico, que ele já vem contar uma outra historinha do senhor que colheu, encheu, não tinha lugar para guardar o estoque da plantação aqui na primavera, que tem muitos fazendeiros, né? Meu Deus, onde é que eu vou colocar soja, ou milho e tal? E aí ele manda construir silos enormes e fala assim, agora eu estou tranquilo porque tô rico. É igual aquele que pensou, não, mas quando eu tiver esse dinheiro, quando eu ganhar 1 milhão, quando eu ganhar 2 milhões, aí pronto, eu tô resolvido, não vou ter mais problema na minha vida, já ganhei todo o dinheiro que eu tinha que ganhar, vou estar em paz. É o engano que a gente tem. Fala assim, não, mas é porque eu tenho que trabalhar, né? Tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, se eu não ganhar dinheiro, como é que faz? Tudo bem? Mas aí a gente fala assim, não, porque daí quando eu tiver tanto dinheiro, aí eu vou resolver o problema disso, daquilo, lá na frente. E é isso é essa parábola que Jesus está contando. Encheu o celeiro, construiu, terminou a colheita. Estava abarrotado o celeiro. O que acontece? Volta para o plano espiritual. Não é? Não tem mais celeiro, acabou. Então a vida não é feita só das coisas materiais, né? É disso que Jesus está nos ensinando. Aí tem a parábola do mal rico. Essa daqui também a gente tem que aprender. Hoje tem muitas parábolas, né? Eu vou adiantando aqui, eu já tenho perguntas, mas no finalzinho a gente responde, né? Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caía da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Mas Abraão, chagas, ele continua, deixa eu voltar aqui. Aí ele continua, os cães vinham lamber as chagas, e os dois desencarnam. Lázaro recebe a salvação e está com Abraão. E esse homem rico, vestido de púrpura, está ali no sofrimento, na sede, na tortura, no plano espiritual. E clama, a Abraão, deixe-me Lázaro molhar um dedo e secar e passar em meus lábios para apaziguar a minha sede. E aí Abraão fala, não é possível, existe um abismo entre vós. Aí ele pede para Abraão ainda, Então deixa eu voltar lá, porque eu tenho 4 irmãos, eu preciso alertar eles disso, que eles vão viver em púrpura e indiferentes à dor do outro, e depois vão ter grandes sofrimentos, não vai ter adiantado de nada.
e não vão colher a felicidade que precisavam colher na terra. Deixa eu ir lá falar para eles. Aí Abraão responde para ele, né? Respondeu, meu filho, lembra-te de que recebestes em vida teus bens e que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e você nos tormentos. E aí, ele falou, então deixa eu avisar os meus irmãos. E aí o Abraão fala assim, ele já tem Moisés, já tem os profetas, já tem todos avisando, por que ele não cumpriu? Aí não, mas deixa eu ir, eles não vão acreditar, mesmo que você vá, eles não vão acreditar. É assim que a gente se sente quando a gente está no plano espiritual. Mas é assim também que nós ainda continuamos tendo os avisos, né? Isso é a parábola que Jesus contou. Mas Jesus trouxe o Evangelho, veio os Atos dos Apóstolos, veio a tarefa de Paulo, veio tantos missionários na igreja, Santo Agostinho, Francisco de Assis e os missionários da doutrina espírita da revelação para nós. Esses estão nos avisando. Olha, estava certo Jesus quando falou que esse negócio de servir a Deus é a Mamon, que a gente tem que servir a Deus mesmo. E a Mamon não dá para ser o nosso Senhor. Ele não pode comandar as nossas vidas. Não é? Não dá para sermos comandados por este processo material que é ilusório. Não é? Que pode trazer a opulência, a púrpura do nosso corpo, mas não traz aquilo que realmente importa, que é a paz da nossa consciência. E a paz da nossa consciência vai dar a verdadeira saúde, que é a saúde espiritual, que é a alegria, que é o entusiasmo. A consciência pesada vai nos trazer apenas a angústia, né? E a consciência pesada e processos dolorosos, kármicos, para a gente modificar o nosso espírito ao longo das encarnações. Então essa é a parábola do mal rico que pede lá para Jesus. E aí, para a gente finalizar, vamos finalizar aqui com ficou meio escurinho aqui, mas enfim, com a parábola do Zaqueu, né? Então tinha um homem. Opa, não foi aqui. Vamos ver se vai agora. Isso. Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. No livro Boa Nova, tem uma mensagem lá, servo bom, que conta sobre isso. Fala os bastidores dessa passagem de Zaqueu. Então havia toda uma disputa ali entre o Levi, que era o Mateus, e o Felipe, Felipe Tadeu, que estava ali falando, não, tem que ser pobre, não pode ter recursos materiais. E o Felipe, não, mas e aí, como é que fica o cara que tem o recurso, que ajuda os outros e tal? E criou-se uma celeuma. E Jesus só de ouvido, né? Pedro também, Jesus só ouvindo ali, esperando. E aí eles estavam indo na última passagem, antes de chegar em Jerusalém, para o martírio de Jesus. Passaram em Jericó, e ele então decide, a multidão e as curas, e Jesus já tinha Lázaro, enfim. E aí o Zaqueu sabia da fama e adorava Jesus, sabe? Assim, lembrava do Cristo, falou, nossa, esse Jesus é massa. E subiu em cima da árvore e estava esperando ali o Cristo. E todos conheciam o Zaqueu. Ele era bem baixinho, mas muito conhecido, como um homem rico, que tinha muito dinheiro, enfim. E aí ele então, Jesus, né? Zaqueu, desce daí. Tá passando, né? Jesus, obviamente, conhecia a todos, nos conhece a todos, né? Desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou ir lá almoçar na sua casa. Nossa, Zaqueu ficou doido. Agora. Vamos, Cristo, claro, alegre. Chega em casa e arruma um banquete e os apóstolos assim, com olho desse tamanho. Mas que história que é essa, rapaz? Jesus dando moral para um rico. Ele acabou de falar ali atrás, né, que era um camelo, que o rico não ganhava o reino do céu de jeito nenhum, e agora que essa história aqui de estar na casa do rico, porque eles entendiam, claro, ao pé da letra e era normal. E aí entram então, e o Zaqueu já, nossa, eu sempre quis colaborar, eu sempre sou feliz,
e eu arrumei o programa aqui de produção agrícola, eu emprego tantas pessoas, eu ajudo tantas famílias, e estão comigo. E Jesus falou, muito bem, você está fazendo certo. Parabéns, Zaqueu. Aí ele fala essa grande, né, um ambiente ali de festa, e manda servir ali o lanche da tarde para Jesus e para a multidão que foi para casa dele também, né? Imagina a cena. E aí ele entrega, faz o lanche e tal, aí que ele vai falar para Jesus essa passagem aqui. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o em 4 tantos. Ao que Jesus disse, esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é o filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Olha que lição magnífica, que lição magnífica. Essa é a lição de Zaqueu. Por quê? Porque ele fez bom uso e teve o gesto de desprendimento, coisa que o jovem rico não teve. Não é? Olha, eu tive um recurso financeiro, mas eu multipliquei. E aí Jesus, até respondendo para os apóstolos, né? Então quer dizer que a terra tem que ter o culto à miséria? Tem que ter o culto à dificuldade financeira? E hoje se estabelece, e ao longo dos séculos se estabeleceu escolas em relação a isso. A escola daqueles que achavam que teríamos que ter o voto de pobreza, e a escola da teoria da prosperidade, né, vinculada mais aos protestantes e tal, que a gente tem que multiplicar, baseado na parábola dos talentos. E aí, então, lá no Boa Nova, ele conta que após essa passagem de Zaqueu, após eles fazerem o lanche, Jesus reúne todos e conta a parábola dos talentos, que a parábola dos talentos ensina como que a gente deve agir perante os talentos. Os talentos. Mas servindo a qual? Servindo aqui, Senhor. Agora vamos estudar a parábola dos talentos rapidinho aqui, enquanto a gente tem um tempinho, depois eu vou para as perguntas, tá? Vamos para as parábolas dos talentos, que ela é fantástica, a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou os seus bens. Portanto, e aí deu, vamos voltar aqui, que eu resumo aqui a parábola, né, para a gente não ler tudo. Como é que foi a parábola? Vamos lembrar, deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro. O que teve 5 pegou o recurso, foi lá, multiplicou e arrumou outros 10. O que teve 2 foi, negociou os seus talentos e arrumou mais 2. Então teve 4. E aquele que tinha 1 ficou com medo, foi lá e enterrou o talento para quando o Senhor voltasse ele pudesse retribuir, porque ele ficou com medo de perder o talento do Senhor e ficar em maus lençóis. Então é isso que Jesus está falando, né? E aí chegam o seu Senhor e perguntam, e aí, cadê os talentos? Aí o de 5 falou, tá aqui mais 5. O de 2 falou, tá aqui mais 2, tá mais 4. Foi ser bendito na obra do Senhor. O Senhor responde, Jesus contando, né? E aí o de 1, Senhor, eu sei que tu colhes onde não planta, tu és severo, por isso que eu guardei o seu talento e agora te restituo. Aí o Senhor responde a ele, servo mau e preguiçoso e infiel, né? Sabia que colhia onde não plantava, ou que não semeava, por que então não colocou no banco, pelo menos, para render a poupança? Ou fazer alguma coisa com ele? Foi, enterrou o meu talento e eu perdi tudo? É isso mesmo? Briga com ele. Ele fala assim, vai para o sofrimento, para o martírio, né? Vamos ler aqui, essa parte que eu coloquei. Portanto, dá-se-á a todos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Conquanto aquele que nada tem, tirar-se-á mesmo o que pareça ter, né? Ele vai para onde haverá prantos e ranger de dentes. O que significa isso?
Como assim vai dar para aquele que tem e aquele que não tem vai tirar o que tem? Olha o que Jesus falou. Tudo na parábola dos talentos. Então ele está falando sobre esse processo nosso. A quem nós servimos? Como que nós podemos multiplicar os nossos talentos? Quais são os nossos talentos? O que é talento? Talento é tudo aquilo que a gente pode produzir no bem, no campo do bem. Inteligência é talento. A habilidade das mãos é talento. A habilidade musical, a arte é talento. A habilidade em multiplicar bens financeiros é talento. Por que não? O trabalho é talento. O trabalhador, né, nas suas profissões é um talento que ele produziu nas variadas profissões. É um talento que Deus nos dá. Para quê? Para a gente enterrar? Não, para a gente multiplicar. Nas mais variadas situações. Cada um tem o seu talento. E aí, nós tiramos aquela ideia, né? Ser rico, ser pobre para ter salvação. Não, eu posso ser rico, mas eu vou ter que dar conta dos 5, né? Eu sou rico, né? Ele fez a ideia do... Você tem 5 talentos, você tem que multiplicar para 10. Ele falou, eu só tenho 2, não adianta eu ficar com inveja de quem tem 5, eu tenho que multiplicar para 4. Eu não preciso multiplicar para 10, mas eu tenho que multiplicar para 4. Um teria que multiplicar para 2, mas ele não quis. Ah, mas é o outro que tem, quem mandou ele dar 2 para o outro? Deu 5 para o outro, não deu para mim, então vamos enterrar, não quero saber. Oxi, entendeu? Não, servo mau e fiel, por quê? Tá certo? Então, talentos são todos. Ah, mas eu não tenho talento. Você tem talento. Claro que tem. Qual que é o seu talento? Você tem algum talento, com certeza você tem. Um sorriso, uma possibilidade, todos nós temos talento. Não, eu tenho talento é para reclamar. Eu tenho talento é para queixar. Eu tenho talento é para achar ruim. Temos, isso aí a gente tem de sobra. Esse a gente tem que parar de multiplicar, não é? Esses daí a gente tem que parar de multiplicar. Vamos às perguntas, né? Então, eu acho essa passagem aí de uma grandeza para nós muito grande. Nós às vezes falamos assim, qual será a minha missão? Será que eu sou um espírito missionário? Multiplicar os seus talentos no campo do bem. Servindo ao Senhor Deus e não servindo ao Senhor Mamon. Né? Senhor Deus, que colhe onde não semeou, senhora, segundo a passagem de Jesus. Deixa eu ver aqui as perguntas. Eu vou ter que voltar um pouquinho, porque eu sei que teve algumas perguntas aqui atrás. Boa noite, que alegria, todos vocês aqui. Michel, boa noite. Gostaria de pedir para fazer prece pelo primo Roden, pois desencarnou. Vamos orar pelo Roden, primo da Hildi, né? Hildi Jane. Aqui o Michel pedindo. Pode deixar, Michel, vamos lembrá-lo. Helenilda, mas tem rico humilde que ajuda, faz caridade, e esse, né? Isso aí, Helenilda, que nós estávamos falando. Então o rico tem a responsabilidade de todo o recurso que ele tem de fazer multiplicar. Porque tudo que a gente tem, Helenilda, é uma concessão divina. Não, mas foi eu que trabalhei. Não, foi herança. É concessão. Nós estávamos acompanhando o livro Memórias do Suicida. Até a gente vai dar um curso no Encontro Fraterno agora sobre esse livro, Memórias do Suicida. E um dos personagens desse livro tem a oportunidade da riqueza, né? E programa, e ele suicida, fica pobre. Ele era rico, começou a jogar, perdeu tudo, quando ficou pobre foi lá e se matou. Chegou no plano espiritual, foi programar a nova reencarnação. Viria rico e iria perder tudo. Novamente. Só que a tarefa dele para resgatar o passado seria cuidar dos órfãos. Que ele amava demais as crianças, enfim. E ele tinha essa tarefa de cuidar dos órfãos, de usar a riqueza dele. Mas ele ia ficar pobre. Era a prova dele, ficar pobre e não cometer suicídio novamente. A reencarnação. Então você vê que interessante? Então a riqueza, quando Jesus fala
que o camelo... Aí a pessoa fala, ah, mas era uma corda. Não tem corda. Enquanto a gente está servindo a Mamon, não tem salvação. Você não quer Deus, você quer Mamon. Quando você quer servir a Deus, aí você quer Deus. Aí você pode servir com a riqueza, você pode servir com 5 talentos, com 1000 talentos, com 1 talento. Você serve a Deus. É aí que está a jogada, a grande questão, né, Lenilda? Então, como que eu vou julgar um ao outro? Agora, eu abro mão de tudo que é certo, eu abro mão da família, eu abro mão daquilo que é certo. Qualquer problema, porque eu quero ser rico, eu quero ser milionário, não importa o resto. Bom, eu já escolhi o meu Senhor, não é? E não é Deus ali naquele momento. Quando é Deus, a riqueza não vai ser maior do que o meu filho, que a minha esposa, do que a minha tarefa, no caso ali do Senhor, seria cuidar dos órfãos. Não vai ser maior que isso. Aí é que tá as armadilhas nossas da vida, entendeu? Não, mas eu tenho que largar tudo, porque senão meu sonho é ser rico. Tá bom, tá bom. Qual Senhor que você quer servir? Qual que é o nosso sonho, então, né? Ser rico? Ou o nosso sonho é... Opa, ninguém perguntou mais? Poucas perguntas aí. Então, tá, cabe ainda, viu? Vocês podem fazer algumas perguntinhas aí, se der tempo a gente responde. Viu? Então, essa é a grande questão dessa passagem da parábola dos talentos. Nós somos filhos de Deus. E ou nós servimos ao nosso Pai, ou nós vamos servir a nós mesmos e a este Mamon, né? Se é que nós podemos chamar assim. Ou Deus... Mamon é o Deus da riqueza, né? É uma curiosidade aí. Então, é isso. O que é Mamon? Olha aí, ó, Michel, você estava digitando aí, eu estava captando aqui. Mamon é dos romanos, né? O Deus da riqueza, do dinheiro. E é essa questão que se trata, né? Porque a gente ouve muito dizer, né? Dinheiro não compra felicidade, mas compra aquilo que traz felicidade. Eu nem lembro mais como é que é a piadinha que o pessoal faz. Então o dinheiro pode comprar tudo que é material, tudo que tem alguém querendo trocar. E o dinheiro é importantíssimo para a nossa vida, absolutamente. Importantíssimo. Mas não é o dinheiro em si, é aquilo que a gente troca por ele. O que a gente troca por ele? Porque o maior bem não é o recurso financeiro, o recurso material. O maior bem é o recurso do Pai, é o recurso espiritual, é o amor, a amizade, a vida, não é? A vida. Quanto dinheiro que vale a nossa vida? Não tem dinheiro que pague a nossa vida, não é? Não tem dinheiro que pague a nossa vida. Entendeu, Helenilda? Então, não há divisões. Então, a gente quer dividir, né? Não, é você que está fora da lei de Deus e eu que estou dentro. Não tem divisão. Nós estamos dentro se a gente estiver. Se a gente estiver... Ah, Belmira, eu não consegui entender. Servir a Deus ou a Mamon seria algo... Dinheiro não traz felicidades, mas como você pode ficar deprimido em Paris? A história lá, a piada, né? Tá bom, Michel. Como é que pode ficar deprimido? Ih, tem muito pobre lá em Paris também, viu? Será que não tem morador de rua lá, não? Será que não tem pessoas que acordam de sol a sol de madrugada? Será que não tem suicídio em Paris? Não tem suicídio em Paris, né? Seria o apego, exatamente. O sonho, né, Belmira? Que está baseado no orgulho, na vaidade de ser melhor que o outro. Essa é a grande questão. Quando a gente serve a Deus, em primeiro lugar, a gente ama o nosso semelhante. E a gente vai estar preparado para ter o desafio da riqueza quanto o desafio da pobreza. Né? Quanto o desafio da pobreza. E Deus é pródigo. Tudo passa, né? E Ele quer que a gente seja rico. Rico em muitos talentos. Absolutamente, muitos talentos. Mas o que nós vamos fazer com esse talento, né? Apego ao dinheiro, é isso mesmo, Belmira. Apego ao dinheiro. Seria... isso mesmo, Belmira. Agora entendi. Servir a Deus ou a Mamon seria algo como... Servir a Mamon seria o apego ao dinheiro, ao meu, né? A pessoa perde o sono. As pessoas que escolhem não servir a Deus... A Antonielli falou, né? E as pessoas que escolheram
não servir a Deus, o que pode acarretar a elas em outras vidas. Aí, Antonielli, o que significa não servir a Deus, né? Servir a Deus é servir na tarefa que nós estamos. Então, não necessariamente é que eu vou ser um missionário de alguma igreja, é servir a Deus. Também é, né? Às vezes você está ali numa missão, é importantíssima. Conduz, ampara as pessoas, faz um programa de caridade na igreja, no centro espírita. Então, mas nós podemos servir a Deus no nosso trabalho, como empregado, como patrão, fazendo bem e não o mal. Isso é servir a Deus, né? Mas às vezes tem pessoas que não querem saber de Deus, não querem saber, eu quero servir ao meu bolso, à minha riqueza, ao meu sonho, tal. Então eu conhecia um ateu e ele era ateu. Não, e eu falava, perguntava, como é que você está, Edinho, não sei o quê. Eu falava, graças a Deus. Mas que graças a Deus, rapaz? Você estuda, você não sei o quê? Ele falava assim, graças a você e tal. Eu falei, mas rapaz, foi Deus que me deu a saúde, me deu a força para estar aqui. Mas ele vira e mexe, né, com essa questão e ajudava, e toda vez que eu pedia, não, estou vendendo uma rifa aqui para o Centro Espírita para construir, não sei o quê, ele ia lá e comprava. Toda vez ele me comprava o bike, né? Então, não, deixa eu comprar logo de cá e ficar aqui com esse processo. Mas era algo que estava mexendo com ele, né? E naquele momento ainda de amparar ao Senhor. Então, servir a Deus, né? Realmente não com um aspecto exterior. Ah, eu sou bom, eu sou maravilhoso, mas na verdade não cumpre a bondade, né? Não cumpre as tarefas. É isso aí. Nós já estamos no nosso tempo. Só vou aqui terminar com a Antonielli. Sim, neste caso que digo servir com os talentos, né? Exatamente. Então, às vezes a gente enterra os talentos, né? Tem o talento, mas não quer, se nega, né? Quanto mais eu conheço o homem, mais eu amo meu cachorro, aquela coisa toda. É um movimento de negação, né? Então, esse movimento a gente tem que cuidar. Movimento de negação do outro, porque a gente está se escondendo, está enterrando, né, os talentos, está se negando a vida, se negando ao bem. Isso aí é enterrar talentos, né? Enterrar possibilidades. Ah, mas eu sou abandonado. Então vai em busca do abandonado, vai em busca daquele que sofre mais do que nós, né? Esse é o programa de servir a Deus. Tanto processo, tanta coisa que a gente pode ajudar. Mas nós podemos servir onde nós estivermos. Isso nos trará essa riqueza verdadeira, imperecível. Esse silo cheio de recursos espirituais que não cessarão nunca. Ao contrário dos bens materiais, que a gente morre, fica para os filhos brigar por causa da herança e confusão, e você fica lá com um problema no plano espiritual. Muito bem, graças a Deus, né? Estamos aprendendo a lição dos talentos, da riqueza, das possibilidades que nós temos. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 5, pode ser quanto for. Nós temos as possibilidades e devemos nos esforçar por multiplicá-las em torno do bem, né? Da fraternidade, levando ao outro também, né? Muito bem. Graças a Deus.